mudar de assunto, historicamente as pessoas se alimentam pelas mais diversas razões, na verdade, que não apenas por necessidade ou meramente por fome. Até porque comer também traz a sensação de prazer, né? Por isso as nossas emoções interferem diretamente no nosso comportamento alimentar. Você já tinha parado para pensar nisso? Já observou que quando você está mais triste ou mais feliz, você come mais ou às vezes você come menos, né? Ou come de forma errada, desconta nos doces. Vamos falar sobre esse assunto agora no Papo de Quinta. Muito bem, para a gente conversar sobre esse assunto aqui no Mulher Demais, aqui no estúdio eu recebo a nutricionista Jéssica Macedo. Bom dia, seja bem-vinda. Bom dia a todos. Inclusive, hoje é dia do nutricionista, Eita, então parabéns a você, obrigada, viu? Coisa boa receber você aqui. Também conosco o psicólogo Ranieri Brito, já que a gente vai falar sobre emoções, sentimentos. Bom dia, Ranieri. Bom dia, Bruna. Bom dia a todas as telespectadoras aqui do Mulher Demais. Vamos então, time formado, mas eu quero a sua participação, é claro. Aproveita para tirar dúvidas, fala sobre as suas experiências, né? Manda pergunta ou traz um relato, manda sua mensagem para o WhatsApp do Mulher Demais, que é o 991050400. Você está vendo aqui que tem dois especialistas, uma nutricionista, um psicólogo, para tirar todas as dúvidas e a gente entender melhor como funciona, né? Essa questão de corpo e mente, para a gente entender melhor sobre tudo isso. Vamos falar sobre fome física e fome emocional, Jéssica? Será que o corpo dá indícios de quando a gente realmente está com fome ou quando realmente há alguma coisa aí relacionada a alguma emoção, por exemplo? Está muito correlacionado, né, Bruna, essa questão da fome física e da fome emocional, que a gente muitas vezes não sabe diferenciar. E uma dica boa para quem está em casa seguir é o seguinte: como é que você sabe diferenciar se é fome física ou é algo emocional? A fome física, o corpo dá sinais, certo? A questão fisiológica, ela vem, tem um roncar da barriga, você come qualquer coisa. Se você disser assim, eu estou com fome, qualquer coisa que lhe oferecer, você vai comer. Já a fome emocional, ela é mais seletiva. Então, você tem fome, vamos supor, por tal torta que você gosta muito, uma torta de chocolate, você tem fome por doces, é muito seletivo, tá? Então é importante saber diferenciar se é uma fome realmente fisiológica, que você realmente está sentindo naquele momento, ou é uma fome emocional, muitas vezes ativada por algum tipo de gatilho, de estresse, de ansiedade, de tristeza. Então é importante estar bem atento a esses sinais. E diferenciar, para você saber equilibrar e também controlar isso, né? Para você não comer demais, ou então, quem sabe, comer de menos, também acontece com muita gente, né? E aí, Ranieri, queria saber de você. Geralmente as pessoas descontam na comida emoções de tristeza ou de alegria, ou as duas coisas. Explica aí pra gente. Geralmente pode ser as duas coisas, Bruna, né? É muito comum ouvir dizer, eu estava tão feliz que eu passei na geladeira e peguei uma travessa de pudim e comi toda, né? Ou se não, né, a pessoa geralmente diz, eu estava meio estressado ou estava um pouco triste, que terminei exagerando no consumo de doce. Na verdade, isso pode ser atribuído a uma desculpa, porque é mito, né? Comer doce no momento de estresse não vai diminuir esse estresse ou essa ansiedade, né? E a pessoa termina criando esses tipos de hábito que, a longo prazo, são nocivos para a vida da gente, né? Pois é, a gente abriu aqui o WhatsApp do Mulher Demais. Você que está em casa pode e deve compartilhar com a gente sua dúvida, sua experiência, 991050400. E de cara, o primeiro relato que chegou é com relação à TPM. Nossa telespectadora diz que sempre procura comer bem, mas na TPM, com raiva, ela come muito. Principalmente doces. Tem relação mesmo fisiológica, Jéssica? Aí tem por conta da questão hormonal, né, Bruna? Quem é mulher sabe que a gente passa por esses ciclos hormonais e aí realmente ativa essa vontade de comer um pouco mais de doce, geralmente em período de TPM. E o que é que acontece? Acaba gerando um ciclo vicioso, tá? O doce é aquela questão, você come agora porque tá ansiosa e aí ele vai liberar alguns hormônios de prazer, uma sensação boa de prazer. Você vai ter essa sensação por um momento. Como esses alimentos geralmente eles são mais ricos em índice glicêmico, você vai ter o pico glicêmico e a partir do momento que tem a baixa glicêmica novamente, gera um ciclo vicioso. Você querer sempre mais e mais doces e não parar jamais. Tem alguma estratégia, né? Já que essa nossa telespectadora já identificou. Tô na TPM, ataco os doces.
já que ela sempre tenta, né, fazer essa boa alimentação, comer bem, alguma estratégia para minimizar isso durante a TPM? Tem sim. Primeira coisa é não gerar aquele terrorismo nutricional, né? Tô TPM, não posso comer doce de jeito nenhum. Você pode se permitir um pouco, certo? Tem outras medidas aí, o que, é que a gente pode fazer? Frutas secas, que tem geralmente um docinho um pouco a mais, porque muitas vezes o que o paladar da gente quer, enquanto é mulher, que está nesse período, é a sensação um pouquinho mais do doce, né? Então você tenta fazer escolhas mais assertivas, tá? Tenta procurar alimentos menos industrializados e consumir produtos mais naturais. Então, as frutas secas, uma fruta com um pouco de mel, de aveia, é uma ótima pedida. Muito bem. Trazer aqui mais um relato. Nossa telespectadora pediu para não ser identificada. Pedido atendido. Ela disse o seguinte: quando alguém me faz raiva, na hora que eu estou me alimentando, aí é que eu como muito. Desconto a minha raiva na comida e tenho até consciência de que estou precisando de tratamento psicológico para saber controlar a minha raiva. Ela já identificou o gatilho aí, né, Ranieri? Acho que você precisa dialogar com as pessoas. Ó, não me faça raiva na hora da comida, não, deixa para fazer depois. É assim, Ranieri? É assim mesmo. E aí ela sabe, inclusive é bom, porque ela já racionaliza, né, o motivo, o gatilho que gera isso nela, essa impulsividade, né? E muitas vezes tentar investigar por que ela vai descontar na comida, né? Com certeza um processo terapêutico vai ajudar a ela racionalizar e fragmentar essas sensações que ela tem, né? Disseminar esse impulso, né, quando ela tem raiva e com certeza também favorecer na criação de novos hábitos, né? De canalizar, talvez, essas raivas ou esses impulsos, quando surgem, para outras coisas, não necessariamente para descontar na comida. Interessante aqui que ela falou, né, que já percebe que precisa de um acompanhamento psicológico para tratar essa questão da raiva. Então, certamente não é somente na hora da comida, né? Em outros momentos ela deve explodir com mais facilidade. O tratamento psicológico é essencial para equilibrar isso aí, né, Ranieri? Com certeza, entender quais são os motivos que geram essa impulsividade, né? A raiva já é uma emoção gerada por essa impulsividade e que no caso dela é descontado com a comida. Tem outras pessoas que vão consumir mais, tem outras pessoas que vão pegar o cartão de crédito e comprar de forma desenfreada, até sem motivo, né? Então, no processo terapêutico vai com certeza ajudar nessa questão dessa impulsividade que ela tem. Com certeza. São muitas perguntas chegando aqui no WhatsApp do Mulher Demais. Vou passar essa para Jéssica, porque nossa telespectadora disse que quando está muito ansiosa, ela come bastante. Ela diz que às vezes nem consegue se controlar, passa o dia todo comendo. E é comida normal, ela fala aqui, de panela, mas a barriga não enche. É só para ter o prazer de estar mastigando? Isso é normal? E ela já falou o seguinte: quando está ansiosa, come muito. Quando está com raiva, perde o apetite. Existe diferença aí nesses dois gatilhos, essas duas sensações, né? E ela pergunta se isso é normal, Jéssica. Bom, não é normal e ela já identifica esse gatilho também, né? Eu sempre digo, é muito importante quando o paciente, ele já chega identificando o gatilho. Então, aquilo que a gente sempre diz, ele meio que sabe já mais ou menos a questão do problema que ele tem. Então, o que é que a gente pode fazer aí? Eu sempre digo que a psicologia, ela tem que estar muito aliada a essa questão da nutrição, né? Sim. Porque, literalmente, a gente come emoções. Então, se tá feliz, come. Se tá triste, come. No caso dela, ela come em quantidade. Tem que ver isso aí, se não pode ter sido um gatilho da infância, tá? Que eu sempre digo que a nutrição, ela geralmente, ela vem desde a primeira infância. Então, aqueles pais que têm hábitos, hoje em dia a gente tem mais informação, então isso está mais controlado. Mas antigamente tinha aqueles pais que tinham esse hábito de dizer só sai da mesa quando terminar tudo. Então acaba levando um gatilho que você tem que comer muito o dia todo e aí a gente acaba levando para a vida adulta, tá? Não é normal, você percebe que quando ela tem um sentimento de tristeza, ela não sente fome, não é isso? Sim, Ela isso. fica sem apetite, então provavelmente é algum gatilho que ela tem aí. Tem que procurar um acompanhamento psicológico, tem que procurar um profissional de nutrição para acompanhar ela e ajudar a traçar metas para que ela não chegue a desenvolver um sobrepeso, então, ou algum tipo de patologia, né? Tem que ter cuidado, sim. A gente viu aqui pelos relatos, né, que a maior parte das pessoas desconta na muita alimentação, né? Comendo demais. Mas tem muita gente que é justamente o contrário. A Cláudia, do João Paulo II, trouxe aqui esse relato pra gente. Comigo é diferente. Quando eu tô preocupada, eu como mais. Quando eu estou triste, eu não sinto fome, mesmo que sejam as minhas comidas preferidas. Eu já trago esse relato pra mim também. Quando eu tô angustiada, quando eu tô triste, quando eu tô preocupada, também é assim. Eu não como. Eu acho que fico atento a tudo que vai acontecer. É também comum quais são os riscos que isso pode trazer.
comer de menos, no caso, né? Principalmente no momento desse de angústia, né, Bruno? Então, assim, a gente tem que ter noção que a nutrição, literalmente, é para nutrir o nosso corpo. Então, o que a gente pede, sempre que o paciente ele esteja muito bem associado com essa questão psicológica, saber identificar o gatilho, sabe que está passando por um momento difícil, que tudo na vida é um ciclo, é uma fase que vai passar, mas ele precisa, no mínimo, se nutrir. Está bem nutrido. Por quê? Porque geralmente quando a gente fica sem ofertar nutrientes para o corpo, a gente vai tendo algumas questões de deficiência na questão cognitiva. Então tem que estimular a alimentação, por mais que seja numa quantidade reduzida, você tem que ter esse estímulo realmente com a alimentação, mesmo passando por esses momentos um pouco mais difíceis. Quase sempre associado à ansiedade mesmo, nem sempre patológica, não é, Ranieri? Mas picos de ansiedade rotineiros mesmo, que todo ser humano tem. Com relação aos transtornos mentais, a gente tem que analisar quais são os motivos que geram a causa dele no indivíduo, né? Mas muito tem associação à ansiedade e também à depressão. Certinho. A gente vai continuar falando sobre esse assunto, tá? No próximo bloco, inclusive. Então aproveita esse tempinho para deixar seu relato no nosso WhatsApp, 991050400. Aproveita esse time completo aqui, ó, para te atender. Psicólogo, tem também a nossa nutricionista. Deixa aí seu relato, daqui a pouquinho a gente continua, tá, gente? Combinado, então? Bora mudar de assunto?